Povo de Deus, saudações. Evangelista Gabriel, seu servo, iniciando a semana de trabalho. Quero compartilhar com vocês, para quem gosta de Bíblia, escute. Alguém questiona um servo de Deus que pregava em praça pública, e o questionamento era: nós não temos obrigação de ouvi-lo? Mas o homem de Deus responde e diz: vocês não têm obrigação de ouvir-me, mas eu tenho a obrigação de pregar. São Paulo escrevia aos Coríntios, capítulo de número 9, a primeira carta, parágrafo 16, Paulo vai dizer assim: se eu prego o evangelho, eu não tenho do que me vangloriar, pois sobre mim pesa uma obrigação, e é de mim se não pregar o evangelho. A Bíblia diz que Jesus, o maior de todos os exemplos de homem de Deus, de pregador, de proclamador, Jesus passa uma noite inteira em oração. Perceba, uma noite inteira em oração para escolher 12 apóstolos. E a ordem de Jesus, após a escolha, após instruir os discípulos, foi esta: ide pregar o evangelho. Este ide de Jesus, na Bíblia, a palavra ide é uma ordem, é autoritativo, autoritário da parte de Deus, podemos dizer assim, para a sua igreja, para os seus discípulos, para os seus escolhidos. Não é uma condicional para um verdadeiro servo de Deus. Não é opcional para um verdadeiro discípulo, um verdadeiro mordomo de Cristo, propagador, proclamador do evangelho. Pregar, na verdade, deve ser uma obrigatoriedade, no bom sentido da palavra. Ele deve ter fome e sede por pregar o evangelho. Pregar o evangelho para um verdadeiro discípulo deve ser como o seu respirar. E a Bíblia nos chama a ser imagem e semelhança de Cristo. E ele, Cristo, como o maior de todos os exemplos, em certa ocasião, João capítulo de número 4, os discípulos oferecem alimento a Jesus. Pergunta a Jesus se ele não tem fome, se ele queria se alimentar, e Jesus vai dizer justamente isto: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos indagam: quem deu comida para ele? E Jesus vai dizer: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade de meu Pai. Capítulo de número 4 de São João, depois de ter ministrado a vida da mulher samaritana, Jesus vai dizer isso. E ele vai dizer: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece, pela que subsiste para todo sempre. Na sequência, no capítulo de número 6 de João, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer: eu desci do céu, eu sou o pão, eu sou a água da vida, eu desci do céu. Perceba Jesus como exemplo. Ele vai dizer aos discípulos: eu desci do céu não para fazer a vontade minha própria, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Oh, querido irmão, querida irmã que prega o evangelho, que esta mesma fome, que esta mesma sede, que esta mesma consciência esteja na minha e na sua vida. Repetindo Paulo, já ensinando a um dos seus discípulos da fé, a Timóteo, Paulo vai dizer: aquele que se milita não se mistura com os negócios desta vida, mas antes o seu prazer é agradar aquele que o arregimentou para a guerra, ou para aquele que o alistou para a guerra. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, pregue instes ou insistentemente, redargue, corrige, disciplina, com toda a longanimidade e doutrina, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Ou seja,
No início da minha fala, eu falei que um homem de Deus foi questionado por estar pregando em praça pública e ele disse: a pessoa disse para ele: eu não tenho obrigação de te escutar. E o homem de Deus responde: mas eu tenho obrigação de pregar. Paulo vai dizer: pregue, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Essa é a mensagem, meu querido e minha querida, para a sua vida nesta manhã, nesta madrugadinha. Você que foi escolhido por Deus, você que foi chamado. Existe uma diferença entre ser chamado e ter vocação. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus separou apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, doutores e mestres. Todos nós, independente de ministério ou não, segundo os Coríntios capítulo 15, temos o ministério da reconciliação. Mesmo você não sendo um preletor, um pregador, você que é cristão, que é servo de Deus, mesmo você não tendo um cargo eclesiástico, você foi chamado para o ministério da reconciliação. Por isso você precisa falar de Jesus. Isso precisa ser para você fome e sede. Mas, em contrapartida, aqueles que têm o cargo, aqueles que foram comissionados para esta obra, eles têm uma obrigação de pregar o Evangelho. Se prega o Evangelho, Paulo disse, eu não tenho do que me vangloriar, pois sobre mim é imposta uma obrigação. E creio eu, na minha humilde e pequeno conhecimento, no meu humilde e pequeno conhecimento, que Paulo, ele aprendeu isso com Cristo, porque ele vai replicar isso, que aprendestes, o que ouvistes e vistes de mim, isso praticai. Nós precisamos ter essa consciência de que pregar o Evangelho é uma necessidade, que seja para mim, que seja para você, que seja para os comissionados, uma necessidade, assim como respirar, de pregar a palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. As almas precisam ouvir, porque naquele grande dia, no dia do grande tribunal, ninguém poderá dizer que não ouviu o Evangelho. E a igreja, eu e você, servos de Deus, estamos posicionados na terra para propagar o Evangelho. Olhai para mim, Isaías 45, 22, o profeta disse, e sereis salvos todos os termos da terra. Quero te abençoar sua casa, sua família, seus sonhos e planos, seus propósitos, seus projetos. Quero declarar pela autoridade do nome de Jesus, Deus está no comando de tudo. Compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Seja um evangelista. Forte abraço, até a próxima. Para quem gosta de Bíblia, Deus te abençoe.